Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 18 e 19. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, para que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará; se não, depois a mandarás cortar. São 2 figueiras numa situação muito semelhante. Em uma, no primeiro caso de Mateus é uma história real, no segundo caso é uma parábola, mas aqui a gente vai fazer uma comparação. As 2 figueiras estavam numa situação muito semelhante. As 2 figueiras não tinham fruto. Nos 2 casos, alguém foi procurar fruto e não achou. Nos 2 casos, as expectativas foram frustradas. Nos 2 casos, os investimentos foram perdidos. Nos 2 casos, não foi correspondida o intento de se encontrar frutos. As 2 figueiras não tinham frutos. As 2 figueiras não tinham o que oferecer. Quando Jesus, em Mateus, voltando da cidade, avista a figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, não encontrando frutos. Aqui a gente tem, os críticos dirão: Jesus mandou que a figueira secasse sem que ela tivesse frutos. E no Evangelho de Marcos, parece que dá mais força para um argumento contrário à Bíblia, porque diz que não era tempo de figos. E Jesus simplesmente amaldiçoou a figueira. É uma força, para quem quer criticar a Bíblia, para quem quer dizer: lá, tá vendo? Cadê o amor de Jesus? Mas, vem cá. Eu vou contestar esse argumento falso e mal embasado. É verdade que não era tempo de figos. Mas para quem estuda ou para quem busca um pouquinho mais aprofundado, vai encontrar a seguinte informação. Mesmo que não fosse tempo de frutos, não fosse a estação própria de frutos da figueira, que no caso seria a primavera, a figueira tem uma propriedade, eu não sei outras árvores, eu pesquisei a figueira. A figueira tem uma propriedade que é a seguinte: é possível que a figueira dê frutos fora da época. Não é comum, mas não é impossível. A figueira pode dar frutos fora da época. E o sinal de que a figueira dá fruto, o sinal de que tem fruto numa figueira, é quando a figueira está cheia de folhas. Ou seja, independente da estação, independente da época, se você olha para uma figueira e ela está repleta, tomada, carregada de folhas, obrigatoriamente aquela figueira tem que ter fruto, independente da época. Isso é a lei natural. Independente da época, a figueira que tem folha tem que ter fruto. Jesus estava com fome, veio do caminho, saiu da cidade. Aliás, voltando para a cidade, avistou a figueira, examinou a figueira, olhou de longe e viu folha. Se Jesus olhasse a figueira e ela já estivesse seca, Jesus não iria procurar fruto, Jesus não iria amaldiçoar a figueira.
Se Jesus olhou a figueira, viu a figueira com folha, logo ele foi procurar. Estava com fome, foi com tudo para cima. Balança a figueira para cá, examina de lá, olha daqui, escava dali. Acha só folhas. Ou seja, aquela figueira estava com problema. Aqui mora a questão. Independente das estações, figueira que tem folha tem que ter fruto. Aí fica uma pergunta dura, mas uma pergunta bíblica. Sua figueira tem folha porque tem fruto? Ou tem folha para esconder a falta do fruto? A folha é a aparência. A folha é o que quem vê de longe consegue contemplar. A folha é quando eu olho você pregando no altar. A folha é quando eu vejo você cantar no conjunto. A folha é quando eu vejo você profetizar. A folha é quando eu ouço o seu ensino. A folha é quando eu vejo você de terno e gravata e Bíblia na mão. A folha é o que eu vejo de fora. Quem passa de longe vê folha, mas quem chega perto, quem balança, quem examina, quem convive, aí sim vê se tem fruto ou não. Aí sim vê se tem caráter ou não. Aí isso me leva numa passagem que é 2 Reis capítulo 4. Porque a gente tem uma impressão errada e não bíblica do seguinte fato. Aquela moça rica, aquela mulher rica, né, que era casada, a gente imagina a história o seguinte. Eliseu passa para lá hoje, passa para lá amanhã, deu volta no quarteirão hoje, passou pelo passeio. A mulher olha, eis que eu vejo que o que passa aqui entre nós é um santo homem de Deus. Essa é a nossa impressão. Mas se você for ler direito a passagem, você vai ver que não é isso. Antes da constatação daquela mulher, se você for ver versículos antes, ela chama o profeta, ela o leva para dentro de casa, ela constrói um quarto para o profeta, e depois disso, ela vai constatar para o marido dela, eis que este que passa entre nós é um santo homem de Deus. Foi depois de um tempo de convivência. Folha se vê de longe, fruto é convivência. Folha, eu ouço você e vejo, contemplo, imagino. Mas fruto é convivência. Fruto é tempo de convivência. Você tem folha porque tem fruto ou suas folhas servem para esconder a falta dos frutos? Lucas capítulo 13. A figueira também não tem fruto. Mas onde está escrito aqui que a figueira estava cheia de folha? Ela não tinha fruto. Mas o vinhateiro, né, o senhor da vinha, olhou para a figueira e de cara já viu que a figueira não tinha fruto. Não achou fruto. Ele não ficou perdido entre as folhas. Ele não se enganou ou se iludiu com as folhas. Tem muita gente que é assim, né? Se ilude com as folhas, se ilude com a aparência. Deus disse a Samuel, Samuel, não atentes à folha, olha para o fruto. Eu não olho como você vê o exterior, eu vejo o interior. Aí o senhor da vinha falou, não tem fruto, tem 3 anos que eu venho procurar fruto, não acho, corta essa figueira fora. A figueira não tinha fruto, mas pelo menos estava na cara que não tinha. Pelo menos todo mundo que olhava sabia que não tinha. Pelo menos ela não se disfarçava cobrindo-se de folhas. Aí ele falou, né? O Senhor falou, corta essa figueira fora. E só abrindo parênteses aqui, voltando lá na tentação de Adão e Eva. Olha como que a folha de figueira tem esse simbolismo, né? É até engraçado de ler isso. Quando Adão e Eva comem do fruto, peca contra Deus, a Bíblia vai dizer que eles vão se esconder e que eles vão fazer para si aventais. E aventais de quê? De folha de figueira. Então,
já tem esse simbolismo, né, de folha de figueira como que escondendo a falta de alguma coisa. Voltando. Aí olha só, versículo 8 do capítulo 13 de Lucas. E respondendo o trabalhador, o vinhateiro, disse: Senhor, deixa este ano, para que eu a escave e a esterque. Aí, vamos agora entender algumas coisas. Para quem tem uma mente um pouquinho mais curiosa e já vai além, né, da explicação, já conseguiu entender uma incongruência aqui. Não é um erro de Jesus não, tá? Mas é que propositalmente tem um detalhe aqui que é estranho, minimamente estranho. Olha só, um certo homem tinha uma figueira plantada onde, gente? Numa vinha. Figueira plantada numa vinha. Vinha é lugar de uva. Figueira produz figo. Qual a intenção de se plantar uma figueira numa vinha? E qual a justificativa para se cortar uma figueira se ela não está dando fruto, sendo que ela está dentro de uma vinha? É justo? Seria justo que se cortasse aquela figueira por ela estar numa vinha? Não, porque aquela terra ela estava acostumada a canalizar os seus nutrientes para uma vinha. Imagina, não era uma árvore só, era uma vinha inteira, eram várias árvores contra uma figueira. Então aquela figueira era pobre em nutrientes. Aquela figueira não tinha condição de sobreviver naquele solo, que era um solo, digamos assim, um solo de vinha, um solo para vinha. Havia sido adubado para receber a vinha, aquelas árvores para dar uva, e não figueira. Aí o vinhateiro disse: olha, deixa mais um ano para quê? Para eu escavar e estercar. Aí aqui entra um outro detalhe. A figueira estava lá toda desprotegida, cercada de uma vinha. Aquele vinhateiro falou: olha, eu vou agora dar uma atenção especial para essa figueira. Eu vou cavar em volta dela, vou fazer um cerco em volta dessa figueira e vou estercar, vou adubar essa figueira com mais cuidado. E vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Figueira plantada dentro de uma vinha. A figueira não escolhe onde vai ser plantada. Ela estava lá. Figueira plantada numa vinha. Nós estamos neste mundo. Nós somos verdadeiras figueiras plantadas numa vinha. Nós somos verdadeiros extraterrestres. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Nós somos figueiras plantadas numa vinha. Só que a dificuldade de muita figueira em frutificar é que essa figueira está na vinha, já está diferente, já está estranho, mas figueira é figueira onde estiver. Figueira tem que dar figo aonde ela estiver. Só que às vezes você é figueira e não dá figo, você é figueira e não frutifica, porque precisa escavar e estercar. 3 anos sem dar fruto, porque não escavou, não estercou. O que é que Jesus disse aos discípulos? Vigiai e orai. Estercai, aliás, cercai e adubai. Vigiai e orai. Às vezes você não está frutificando no seu trabalho porque está faltando cercar e adubar. Às vezes você não conseguiu dar bom testemunho na família porque tem que cercar e adubar. Você não consegue ganhar ninguém da sua vizinhança porque tem que cercar, tem que se proteger das más influências e tem que adubar.
bar. Figueira que é figueira pode estar dentro da vinha, mas continua dando fruto. Você é figueira, você tem que dar figo. Pode estar na vinha, pode estar num lugar inóspito, pode estar no meio dos pecadores. Figueira que a figueira se mantém de pé. Me lembra a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. As vinhas se curvam, as figueiras permanecem de pé. Portanto, faça a diferença. Se Jesus balançar hoje a tua figueira, ele vai achar frutos ou só folhas? Amém? Essa é a nossa reflexão de hoje. Deus abençoe a todos.